Olá, está começando o FloripaCast, o podcast aqui da Câmara Municipal de Florianópolis, e o nosso convidado de hoje é o Guilherme Murara. Guilherme, que é consultor de inovação e atração de investimentos e também foi palestrante agora no Summit 2024, que aconteceu nos dias 24, 25 e 26, aconteceu essa semana, né? Segunda, terça e quarta foi intensivão de palestras. E você estava lá com a palestra, é um novo marco legal de ciência, tecnologia e inovação para os municípios. Esse marco que já vem desde 2016, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso e também entender o que é um consultor de inovação. Guilherme, muito obrigada pela sua presença. Boa tarde, Camila. Obrigado pela presença. Agradeço também aí quem está acompanhando, né, o nosso podcast. Realmente foi um grande evento aqui para a cidade, né? O Summit já aconteceu em outras edições nos anos passados. E acho que esse ano aí estava, enfim, um público bem interessante, gente de fora do país, gente de outros estados, para acompanhar aí o que tem de mais inovador, mais interessante para a gente trabalhar nas nossas cidades, né? Foi um evento, acho que muito rico, realmente, como você falou, né? Para essa questão da gestão pública, né? Para estar lá, estava o pessoal em peso. E a primeira pergunta que eu te faço é o que é um consultor de inovação? Como que ele trabalha, né? E qual a importância da inovação para as cidades, para os municípios, para os estados, enfim? Bom, Camila, para começar a falar de inovação, quando a gente vai tratar desse assunto, né? A gente fala muito de ecossistema, que é então o que é? Reunião ali de esforços, né? De vários atores, elementos que vão estar naquele território para conseguir desenvolver ele a partir aí de uma economia mais intensiva em conhecimento, em tecnologia e inovação. E aí, quando a gente trata em ecossistema, a gente vai considerar ali tanto o poder público, né, que é um ator super importante nisso, geralmente vinculado ali a fomento, a incentivos, a políticas para estimular esse setor. Vamos falar também de iniciativa privada, que é onde vai estar ali as dores, né, das empresas, onde é que eles podem conseguir ser mais eficientes, conseguir inovar novos produtos e processos. E, ao mesmo tempo, a gente também tem uma outra hélice que é muito importante, que são das universidades, da academia, desses institutos de pesquisa, que é onde a gente consegue, então, colocar lá produtos para validar, para testar, enfim, conseguir desenvolver isso enquanto uma solução tecnológica. Então, é uma junção dessas três coisas. Não tem como considerar uma inovação se, por exemplo, não tiver academia. Sim. Aí não é considerado. Justamente, se eu te perguntar, por exemplo... As três têm que estar juntas. As três funcionam juntas, em sinergia, né? Se eu te pegar, por exemplo, o caso do iPhone, né? Que é um caso bem emblemático quando a gente vai trabalhar de inovação, que quando tu pensa assim, um grande inovador, muitas pessoas vão pensar no Steve Jobs, né? Que desenvolveu ali um celular que tem várias funcionalidades. Mas quando a gente olha essas funcionalidades, várias delas foram financiadas pelo poder público americano na época. Então, assim, pelas Forças Armadas, o próprio GPS, a internet, tudo isso que roda ali dentro do iPhone, a tecnologia do touch, tudo isso foi financiado com recurso público. E aí, quando a gente vai vangloriar isso, a gente acaba olhando muito só para o empreendedor, mas assim, também teve um estado empreendedor ali naquela situação. E também, além disso, também tem a pesquisa, né? E tem a pesquisa também. Porque sem a pesquisa nada acontece. Então, um outro exemplo que eu acho bem interessante aqui em Florianópolis, além dessa área de tecnologia, quando a gente olha, por exemplo, a questão da ostra, que até os anos 90 ali, a gente não era um grande produtor de ostra, até porque a ostra que a gente tem aqui nem é daqui, ela é uma ostra de uma origem do Pacífico, enfim, foi feito muito estudo pela Universidade Federal, isso integrado aí com os produtores daqui, com os restaurantes, enfim, e aí tu criou um novo nicho aqui, né, um novo mercado, e hoje Santa Catarina é responsável por 80% da produção de ostra do país, então assim, tu vê que isso é inovação, não preciso estar ali com a tecnologia, com software, aplicativos e plataformas, né? Mas daí tu tá com uma inovação lá na ponta lá das questões, né? E o que faz um consultor de inovação para... hoje atende cidades e tal, o que faz um consultor? Tá. Hoje, atualmente, eu estou na Exas, que é uma startup, né, que começou aqui em Florianópolis, que ela atende diversos ecossistemas de inovação. Então, a cidade quer desenvolver o seu ambiente de inovação, tornar ele mais competitivo. Então, a gente fala que tem que desenvolver esse teu ecossistema, chamar as hélices e aí, enfim, preparar uma governança disso, né? Aqui em Florianópolis a gente tem um Conselho Municipal de Inovação, tem alguns instrumentos que são muito importantes para trabalhar essa governança. Mas a gente está aqui num ambiente que é um pouco diferente da realidade do restante do país, né? Então, quando a gente vai, assim, principalmente para o interior, a gente vê que tem muita ainda dificuldade de conseguir trabalhar essas hélices. Então, a gente vai para esses locais e prepara toda essa estruturação do ecossistema. Eu passei os últimos 7 anos no governo do estado, aqui na diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação,
onde, enfim, eu fui gerente, fui diretor ali em alguns momentos, e a gente ali tinha um grande desafio que era implantar 15 centros de inovação, então 15 ecossistemas de inovação pelo Estado, né? E isso envolvia obra, envolvia um conselho, envolvia, enfim, trazer essas hélices ali para poder trabalhar em sinergia ali naquele espaço. Então, assim, foi um desafio super enriquecedor e agora a gente acaba sendo aí chamado para fazer basicamente o mesmo tipo de serviço em outras cidades, outras regiões do país. E, além disso, daí na parte de atração de investimentos, daí é mais num sentido mais de captação de recurso, principalmente recurso público, que está dirigido para inovação, geralmente aí, ou subvenção ou algum tipo de financiamento com um juro muito mais atrativo do que o dos bancos privados e tradicionais. E aí acaba que a empresa também tem que elaborar um projeto de inovação, tem que ter ali uma relação com ICT ou com pesquisa, enfim, e aí a gente acaba também trazendo isso e auxiliando em todo esse processo, né? Ô, Guilherme, uma dúvida. Hoje, o que é considerado uma cidade, né, um bairro, um local, assim, inovador? Então, aí tu vai ter, assim, tem vários modelos, né, para olhar isso. Até se pudesse trazer um case pra gente, seria legal. Aqui a gente tem, por exemplo, o caso que o pessoal fala muito, que é da Pedra Branca, né, na Palhoça, que é um bairro que foi planejado, enfim, tem toda ali uma área de incentivo ao desenvolvimento de empresas de tecnologia e da área de conhecimento. Mas claro que não é só isso que faz a cidade ser inovador, que o ecossistema, né? Isso Ali pode ser um bairro, a gente fala muito das pessoas, né? Então, assim, as pessoas têm que querer morar, viver, trabalhar ali naquele lugar. Então, tu começa até acho que passa, né? Um pouco dessa discussão do ecossistema, a gente começa daí a falar mais de cidades mais humanas, sustentáveis, né? Então, tem que olhar tudo isso desses indicadores que também A gente vê ainda uma resistência em relação a quando a gente fala em inovação, por causa das pessoas que estão ali num determinado ecossistema e que a gente quer inovar, ainda tem isso. Eu vejo que assim, tem muita gente que leva a inovação no sentido de que é só tecnologia. Então, assim, basicamente é só a área de tecnologia que inova, todas as outras não. Acho que é legal a gente deixar isso bem claro aqui para o pessoal entender que, como você falou ali também da Ostra e tal, é toda uma questão também de produção, que não é só tecnologia, fazer um software ou um aplicativo, Sim, né? Vai muito além. Não, vai muito além, né? No caso da Ostra, a gente teve um impacto social aqui, Sim, né? exato. Tu conseguiu fazer distribuição de renda, enfim, colocar várias pessoas ali Que envolve nesse mercado. restaurantes, produtores, fazenda, emprego, gera emprego e gera bastante coisa, E aí, assim, até uma cultura. No caso da Ostra, tu ainda vê como vai evoluindo, né? A questão, eles davam as sementes para os produtores fazer, e aí agora nos restaurantes a gente tem alguns deles, né? Não sei se todos, mas aqueles espaços de tu colocar uma água filtrada, salgada, e deixa a ostra ali, X horas. Ostradamus é um, né? O Ostradamus é um. Tu deixa ali X horas para ela perder ali várias questões que pode contaminar, né? A pessoa que vai consumir. E aí acaba que a universidade também está presente nessa etapa do processo. Então a gente vê como é uma relação muito próxima para funcionar, né? Eu acho que isso também entra muito na questão da importância da pesquisa, do fomento para a pesquisa, de projetos, né? Então acho que, como você falou, aquele tripé para a inovação, né? E a pesquisa, os pesquisadores, cientistas, o pessoal que está lá no mestrado, doutorado e pesquisando, acho que é importante também. Sem eles não acontece nada, né? Exatamente. Então, né? E falar um pouquinho sobre a atração de investimentos, que você falou ali que é mais a captação, né? Mas como que a gente pode até um pouquinho aprofundar mais esse assunto, para o pessoal entender? Tá. Assim, o governo, né, o poder público, ele tem duas formas, basicamente, né? Tem outros tipos de estímulos, mas as mais usuais, né, para passar recurso para uma empresa poder desenvolver uma inovação. Numa ideia mais do governo compartilhar esse risco com a empresa, assim como eu falei no caso da Apple, que o governo americano financiava ali vários módulos ali daquelas inovações. No caso brasileiro, a gente também tem os nossos instrumentos legais para fazer isso. Então, a FINEP tem alguns programas que ela lança, editais ali anuais, para, por exemplo, startups que estão em fase de ideação, conseguir um recurso para poder desenvolver a ideia. Tem também ali para desenvolvimento de novas inovações, né? Enfim, novos produtos ou serviços de empresas já estabelecidas, que eles chamam de Tecnova, o edital, que também a maioria desses editais da FINEP, direcionados para essas empresas, eles ocorrem pelas FAPs, né? As Fundações de Amparo à Pesquisa. Aqui no estado a gente tem a FAPESC, né? Que está ali vinculada à Secretaria de Inovação. E eles ali, então, executam esses editais, as empresas podem escrever projetos e submeter e conseguir esse recurso de subvenção, ou seja, um recurso que ela não tem que devolver. Isso, no caso, tem que ser no formato empresa e startup. Ou qualquer empresa, né? Não precisa ser necessariamente startup. Não necessariamente também pessoa física, tem que estar sempre nesse contexto. Nesse caso tem que ser empresa, né? No caso da subvenção. Mas, e aí então assim, a empresa apresenta o projeto, ali ela tem um plano de trabalho, um orçamento, um cronograma, e aí ela executa esse projeto com recurso público,
depois presta contas, enfim, não tem que devolver esse recurso. Então, é o melhor dos mundos para uma startup, ainda mais agora num ano que tem sumido um pouco o recurso privado, né? E geralmente as startups também não querem ainda já dar o equity, né, da empresa ali, uma parte da sociedade, para quem for acelerar. E aí o recurso público acaba auxiliando nisso. Como assim está sumindo um pouco o recurso privado? Está tendo esse gap aí? É que nesse ano tem diminuído um pouco os volumes de recursos ali que estão sinalizados de fundos de investimento em empresas de tecnologia. Então tem muita empresa agora buscando os recursos públicos como uma saída ali para conseguir também oxigenar o caixa, né? Conseguir também desenvolver alguma outra tecnologia. E tem algum motivo para isso? Tu acredita? Acho que mais o mercado mesmo orgânico, mudando. Daqui a pouco pode ter um outro momento aí que a gente veja mais sinalização de recurso. Guilherme, vamos falar um pouquinho também sobre a palestra que você trouxe no Summit, que eu acho que é muito legal a gente falar sobre, que é um marco legal, né, de ciência, tecnologia e inovação para os municípios. É um novo marco, que como a gente estava comentando aqui nos bastidores, não é tão novo assim, vai fazer quase 10 anos, mas para a história de novas leis é recente. Sim. Então acho que a gente pode falar um pouco sobre. Então, eu acho até interessante assim, de mencionar o novo marco. Vamos começar primeiro falando do marco legal, né? O anterior ao novo. O Brasil teve a primeira lei de inovação em 2004. Foi uma lei que criou muito ali... recente. Já era recente já, né? Então, assim, se tu pensar que inovação já era uma coisa muito discutida também mundo afora, a gente aqui que demorou um pouco, talvez, para entrar nessa temática. Quando a gente olha na Europa, assim, a inovação é uma das principais políticas que eles direcionam recurso para poder desenvolver a economia local. E aí, agora, isso a gente vê no Brasil ficando mais forte. Em 2004 a gente fez... tem o quê? 20 anos? 20 anos da primeira lei, né? E aí, em 2004, eles tinham uma dificuldade muito grande de fazer essa relação da universidade com o poder público e a iniciativa privada. Criaram a primeira lei para estabelecer que instrumentos que dava para fazer essas relações, né, entre esses três atores. Mas enfrentaram muitas dificuldades, né, nisso, principalmente na área da pesquisa depois. Porque queriam usar, por exemplo, as técnicas, a ideia, né, da prestação de contas que a gente usa, por exemplo, em convênios para fazer repasse, às vezes, para uma instituição educacional ou de assistência social, na mesma lógica da inovação. Que não se aplicava. E que é uma coisa que tem muito risco. Então, pode ser que tu coloque o recurso ali e não saia o resultado que tu estava pensando no início, que é um pouco diferente de um serviço que tu está prestando ali no cotidianamente. Então, esse foi um dos gargalos ali que eles identificaram, né, mas tiveram outros. E aí, em 2015, a partir ali da junção de vários pesquisadores, várias organizações aqui brasileiras, conseguiram fazer uma grande pressão para mudar a Constituição Federal. E aí incluíram o termo inovação dentro do capítulo que tratava de ciência e tecnologia. E aí, naquele capítulo, eles também colocaram como uma responsabilidade, né, entre estados, Distrito Federal, União e os municípios. Então, o município passa a entrar no meio dessa discussão oficialmente, né, a partir da Emenda Constitucional 85 de 2015. E aí, em 2016, vem a nova atualização dessa lei de inovação, que daí traz mais alguns aspectos bem interessantes para trabalhar a partir tanto dos municípios, dos estados, né? E no caso de Florianópolis, a gente já tinha uma lei antes dessa atualização de 2015, que a gente teve uma lei de 2011, que acho que ela foi regulamentada um pouco mais para frente. Tem uma lei municipal aqui, que estabelece um conselho, um fundo municipal de inovação, tem programas de incentivo também. Então, Floripa saiu bem à frente nisso já no passado. A gente até ouve, né, que Floripa é a cidade da inovação. A gente tem bastante essa fama lá fora, né? Como Florianópolis, cidade da tecnologia. Exatamente. Mas vocês acham que a gente vive só de turismo, mas é uma cidade tecnológica também. Floripa tem muito disso. Exatamente. E assim, tem alguns dados, alguns números que eles levantam, né, da parte de arrecadação do ISS, de quanto isso foi impactado ali pelo setor de tecnologia aqui. Antigamente a gente via como uma cidade turística, né? Então, ou era administração pública, ou tu trabalhava ali, né, na parte mais do turismo. E hoje, para cada R$1 que entra no turismo, a média que tinham de cálculo ali, isso, se eu não me engano, faz 2 anos que anunciaram isso no Sebrae, aqui o pessoal da prefeitura, mas que era para cada R$1 que entrava no turismo, entravam 3 de arrecadação na área de tecnologia. Então... O que tu acha que se dá, assim, agora olhando para a tua opinião, né? O que tu acha que se dá Floripa ser essa cidade tecnológica? Qual foi, assim, o pontapé? Eu vejo que a gente tinha uma dificuldade aqui, né? Olhando historicamente. A gente não podia ter indústria aqui dentro da cidade. A gente tem os órgãos públicos, Universidade Federal, então... Só que indústria realmente não tinha como. E aí a vinda da Universidade Federal,
acho que a década de 60, se eu não me 60, engano, 64. que é aquela que chega. A da Universidade Federal, alguns professores começam a olhar a pauta da tecnologia como uma coisa muito promissora aqui para a cidade. Era uma cidade que, querendo ou não, a gente tem pessoas, é uma cidade bonita, agradável, um IDH bom, isso atrai, então, talentos também qualificados. E aí, um grupo de professores ali, na época, montou a Fundação CERT também. Isso lá atrás, né, dali da pessoal da UFSC. E aí, da Fundação CERT montaram a ACAT, né? E aí, dali surge também a primeira incubadora do país. É nossa aqui, é de Florianópolis, é a incubadora Celta, fica ali no João Paulo, né? Ali perto também do Sebrae. Então, a gente vê que muitas das coisas a gente acabou sendo pioneiro nisso. Inclusive, esse programa que eu estava te mencionando antes de subvenção, que a FINEP faz, ele foi criado aqui também. Nossa. Então, assim, a gente chamava ele de Sinapse da Inovação. Isso já deve fazer mais de uns 15 anos, esse programa, quando começou. E aí ele também dava um recurso para empresas que tinham uma ideia muito inovadora, que precisavam daquele recurso ali para poder rodar essa ideia. E aí depois o governo federal viu e nacionalizou esse programa. Então a gente tem vários cases muito interessantes que surgem aqui a partir de Florianópolis. A Floripa, então, foi precursora. Muito legal saber disso, sim. E trazer também a história, né, da época UFSC, foi inaugurada na cidade, década de 60, e saber que tem toda uma construção linear. E tudo isso se junta, né, também, que a gente tem uma escola de gestão aqui que é super forte, né, a ESAG, ele formou várias das lideranças que depois foram trabalhar no governo do estado e também de várias empresas que também foram surgindo, então a gente tem... porque acho que a administração pública, acho que é um dos cursos mais prestigiados que tem. Da ESAG, os da administração são os dois, né, administração e administração pública. São como notas altas, né, nesses exames, enfim, e vários expoentes que acabaram saindo dali, ex-vereadores, enfim, outros tipos em outros cargos também, posições interessantes. E voltando agora para o marco legal que a gente parou na parte de 2026, que daí mudaram. Sim. Aí, em 2016, a gente tem uma nova lei, né, de inovação, que então ela altera a lei anterior, lá de 2004, e ela faz alterações também, tanto na lei de licitações, para poder trabalhar ali um pouco melhor na contratação de soluções inovadoras para o governo. Ela altera o Estatuto do Estrangeiro, que também era a questão de tu poder envolver pesquisador estrangeiro numa pesquisa. Enfim, ela alterou 9 leis, né? Então, foi uma lei bem interessante nesse sentido de tu conseguir viabilizar... no caso, foi mais aprimorada, né? Porque hoje o que a gente mais vê é pesquisas que tem contribuição de pesquisadores, né? Ao redor de todo mundo. E isso conta muito ponto para a instituição de pesquisa também, tu ter internacionalização das tuas pesquisas, né? E aí, depois de 2016, ali, dessa lei, né, que atualizou, aí começou a surgir muita lei de inovação municipal. Então, assim, os municípios também estão preocupados com essa temática. E aí, a lei, ela abre ali 4 tipos de estímulos que o poder público pode fazer para esse ecossistema, né? O primeiro, para a área de ambiente de inovação. Então, o poder público pode participar, por exemplo, de um conselho, da gestão de uma incubadora, de um centro de inovação, um parque tecnológico. Parque tecnológico, a gente tem aqui, por exemplo, o Sapiens Park, né? Tem outros. No caso ali, até na palestra eu citei o município de Videira, que tem um caso bem interessante, que era um prefeito que queria um centro de inovação como os outros municípios ganharam, mas enfim, a gente sabe que o orçamento para a obra também é um pouco mais escasso, né, em determinados momentos do poder público. E aí eles conseguiram pegar uma obra que já estava em execução no município, que era uma rodoviária que estava talvez superdimensionada para o tamanho, e dividiram a rodoviária e transformaram ela metade num centro de inovação. Conseguiram aproveitar. Hoje eles têm uma incubadora, tem espaço de pré-incubação lá para fazer ideação de novos negócios, espaço maker. E foi o primeiro centro onde rodou o programa estadual de pré-incubação, que é esse de ajudar o pessoal a tirar ideia e transformar num negócio. E aí, então, tu vê que um prefeito foi mega empreendedor lá de ver isso como uma sacada, uma bandeira para levantar para a cidade, de mostrar assim, a gente não pode ficar aqui só com o mesmo modelo que a gente já trabalha na nossa cidade há mais de 100 anos, sempre vinculado a uma grande empresa que todo mundo está trabalhando em volta daquilo. Então, quem sabe a gente monta uma área de inovação que começa a desenvolver soluções tanto para essa grande empresa quanto para, enfim, qualquer demanda do mundo, né? Guilherme, uma curiosidade. E a nível Brasil, né? Vamos falar a nível nacional. E vamos pegar vários municípios. Como que está a questão de inovação nas cidades hoje do país?
né? Ainda tem, como a gente falou lá no começo, ainda tem um pouco de resistência pelos parlamentares também, pelos prefeitos. Como a gente falou, né? Ainda tem muito aquele modelo, como estava falando agora anteriormente. Como é que tá a situação do Brasil? Nos últimos anos, o termo inovação virou moda, assim, virou uma coisa meio... Todo mundo fala que é inovador. Mas daí tu vê porque fizeram um aplicativo, alguma coisa, exatamente. E tudo coloca na conta da inovação. Mas eu vejo que essa questão dos ecossistemas está muito forte, assim. Então, o pessoal entendeu isso, assim, qual que era o segredo por trás, sei lá, do Vale do Silício, de Barcelona, que foram cases de inspiração e famosos. Todos eles tentam explicar o sucesso desses territórios através dessas teorias de ecossistema de inovação, que eles se inspiram muito na biologia, falando a floresta amazônica ela tem uma diversidade grande de vários elementos, então o ecossistema também tem que funcionar dessa forma, no caso de um ecossistema de inovação. E aí a gente tem alguns municípios, por exemplo, Santa Rita do Sapucaí, acho que é em Minas Gerais, se não me engano, o estado, agora eu não lembro, mas a cidade é muito emblemática, porque foi uma prefeita que também foi lá e se juntou com instituições de ensino, com incentivos, e aí lá virou um polo de chips e, enfim, desenvolvedor de software e de outras soluções, numa cidade pequena e que revolucionou a região no interior. A gente tem aqui em Santa Catarina um caso que é muito legal também, que é Luzerna. Luzerna? Você já fosse em Luzerna? Eu nunca fui, nem sabia. Luzerna tem 7.000 habitantes. Nossa, fica onde? Fica próximo a Joaçaba. E aí, pro norte? Não, é lá pro oeste, pro meio oeste, assim. Joaçaba, tá. E aí, um prefeito, isso, uma das primeiras leis de inovação é de Luzerna, que foi um prefeito lá atrás, em 2000, e aí eu não vou saber bem o ano, mas deve ser tipo assim, 2007. Ele trouxe o Senai para perto da prefeitura, começou a trabalhar com o ensino de programação nas escolas, então assim, tem uma relação muito próxima com a educação e com a formação desses talentos. E aí, com isso, ele abriu uma incubadora, onde antes era um espaço, era uma escola de seminaristas, assim, ele lembra muito o prédio aqui de como era o Colégio Coração de Jesus, um pouco, essas salas, assim, antigas, e daí cada sala de aula virou o espaço de uma empresa. E aí eles fizeram daquilo ali, virou uma incubadora, e hoje, nesses editais que a gente tem, por exemplo, que eu te mencionei ali, desses programas de subvenção, sempre... Da FINEP, que são executados pela FAPESC, sempre tem alguma empresa de Luzerna que é contemplada. Então, a gente vê como aquilo ali mudou um pouco também o perfil da cidade. Ô, Guilherme, estava falando incubadora. Eu queria que você explicasse o que é incubadora para quem não sabe. Tá. Eu vou tentar simplificar um pouco, né? Que a gente também fala muito de pré-incubação, incubação, aceleração de negócios, né? Primeiro, assim, o empreendedor não tem muita ideia do que ele vai fazer. A gente diz que tem que ir para um programa, então, de ideação, de pré-incubação da tua ideia. Tu vai validar aquilo, transformar num plano de negócios, fazer, enfim, conversar com mentores, ver até a hora que tu conseguir ter uma noção do negócio que tu vai executar. Se aquilo ali vai parar de pé, digamos assim. Isso com toda uma metodologia que são envolvidas nesses projetos. Depois disso, a empresa ela pode ir para um programa de incubação. Aí é um espaço que a gente tem algumas incubadoras aqui na cidade, né? Tem o MID dentro da ACAT, ali Primavera, tem o próprio Celta. E aí são espaços que tu vai ter uma série de mentorias e, enfim, conexão com outros players ali. E aí tu fica ali uma média de uns 2 anos dentro do espaço da incubadora, até a empresa estar, por exemplo, autossuficiente para conseguir ir para o mercado. E ali, tipo, tá gerando realmente, né? É como se fosse a incubadora ali do bebê, né? Mas daí o nosso bebê, nesse caso, é uma empresa. É uma empresa. É uma pessoa jurídica. E aí, depois disso, a empresa ou ela pode ir para o mercado, enfim, acabar despontando, começando a performar ali, ou procurando, muitas vezes, aceleradoras, que a gente também tem aqui em Florianópolis, tem outras no estado, que então aí tu ganha uma injeção de recurso em troca de um percentual do teu negócio. Então, às vezes, aí pode ser uma coisa super interessante que tu vai ganhar ali uma cifra bem volumosa, pode daí investir muito em comunicação, marketing do teu produto, até um desenvolvimento dele ali mais aprimorado, para daí conseguir rodar isso e, enfim, escalar o teu negócio, e muitas vezes pode virar aí um novo unicórnio, né? Digamos assim, dentro desse meio das startups. Mas basicamente é isso. Então, a pré-incubação, né? Incubação e depois a aceleração. Ô, Guilherme, uma curiosidade também dentro desse mundo das startups, porque hoje a gente vê que tá, assim, é uma crescente, né? Em Floripa, eu acho que todo mundo tem uma startup, até pensando numa startup. Até que ponto realmente a gente tem, a partir do momento que eu vou criar uma startup, aquilo que eu vou fazer é o diferencial? Ou tu acha que ainda tem muito do mesmo? Quando a gente vê, inovação é risco, né? E aí,
a teoria, né, quando a gente vai olhar, por exemplo, Israel, eles colocam muita startup no mundo para fazer aquele funil. Então, aqui tem que ter muita numa fase inicial, daí vai afunilando até tu ter ali uma grande expoente que vai sair tipo um Waze, lá como saiu lá em Israel. E aqui em Floripa a gente tem assim, bastante programas rodando também de pré-incubação, de ideação de negócios. A gente já tem assim, um ecossistema aqui muito forte, tu tem bastante incubadora, outros tipos de serviço que vão auxiliar no desenvolvimento da tua ideia e aí ela ser uma ideia que pare em pé ali, que tenha um mínimo para conseguir rodar. Mas, assim, porque ideia, todo mundo tem ideia, né? Agora, isso que eu queria te perguntar. A ideia todo mundo tem, mas até que ponto, né? Agora, tu conseguir ir lá e transformar isso num negócio, que daí é que vai entrar a tua capacidade mesmo de execução, né? Desse projeto, né? E acontece muito, uma curiosidade também, você que está nesse meio, eu começar com uma ideia e durante a incubação eu ir mudando e chegar numa coisa totalmente diferente daquele inicial que eu tinha pensado. Isso o pessoal chama de pivotar. Tu vai pivotando o teu negócio conforme tu vai percebendo outras questões e vai pivotando, né? Isso aí é bem comum também de acontecer. Então, tu desenvolveu Teve uma empresa que foi comprada, que ela era daqui de Floripa também. Ela estava num desses programas vinculados à ACAT. Acho que não tem problema de mencionando os nomes dos atores aqui. Mas ela tinha uma solução para uma indústria de Joinville, que era uma indústria, se eu não me engano, ligada ao metal mecânico. Só que a solução dela era de logística tão boa que daí um grupo de São Paulo comprou ela, que era um grupo da área de perfume, de coisas mais nesse sentido, e comprou essa empresa. Tanto ela pivotou totalmente do meio que ela estava lá, que era metal mecânico, peças e outras coisas, e foi para uma área totalmente... Só que a demanda de logística era a mesma das duas corporações ali, né, de estudos, enfim, de processar ali com inteligência artificial e outras soluções para poder chegar na melhor solução. É um mundo incrível mesmo, né? Porque, tipo assim, como você falou, é muito ecossistemas, né? Muitas coisas acontecendo e que, como você falou, que estava ali indo para um lado e acabou sendo vendida para um outro lado. Sim, exatamente. Né? Isso aí também acontece bastante, assim, e é muito interessante. Como é que é o termo mesmo? Esse é pivotar, o pessoal fala. Vem de onde? Olha, eu lembro desse termo de um livro que eu li de startup, mas eu não sei se tem alguma outra origem, né, do uso dele, mas acho que pivotar tem uma relação com isso, de tu alterar ali a rota, né, Acho que tem uma relação com isso, agora eu não vou saber Depois disso. eu vou pesquisar, mas é interessante saber. Gui, eu acho que era isso. A nossa conversa é uma conversa curtinha, mas acho que deu pra gente sanar mais algumas dúvidas. Eu queria saber se você tem mais algumas considerações. Não, fico à disposição aí, né, de vocês também. Acho que foi super legal aí para conversar um pouco, explicar um pouco também do marco legal de ciência, tecnologia e inovação. Além dele, a gente teve também alterações recentes, a criação do marco legal de startups também, que também trouxe outros instrumentos bem interessantes para a cidade, a ponto de botar assim, a própria cidade virar um espaço para teste de soluções. Então, daqui a pouco, tanto para teste de solução de iluminação pública, de asfalto, de coisas assim, também para compras de soluções inovadoras do poder público. Então, a gente precisa contratar aqui uma coisa que a solução vai ter que ser o uso de IA. A gente não tem essa capacidade dentro do poder público. O setor privado nisso talvez performe melhor. Daí tu consegue contratar uma solução como essa. Enfim, daí tem todo um rito, né, que é da legislação. Mas, enfim, abriram alguns caminhos aí importantes para a gente também fazer uma relação do poder público com as startups. Né? E também caminhar juntos, né? Essa questão do poder público, a gente está falando ali de inovação e tal, para a inovação acontecer. E o que você acha que vai ser o futuro ali agora, falando de IA? Eu ouvi muito das palestras lá do Summit. É uma coisa assim que está super em alta agora, né? E eu vejo que tá todo mundo querendo falar que usa IA, né? Mas, então, assim, vai surgir muito negócio agora e que vai tender muito a morrer a muitos negócios. Até que ponto realmente eles estão usando a inteligência artificial, né? Eu acho que, assim, vai surgir muito negócio baseado em inteligência artificial agora. Vai ter isso aí, quando a gente começa a assistir vídeos, né? De grandes pessoas que estão pensando sobre isso, economistas, enfim. Todos eles falam que vai ser como foi uma onda lá dos aplicativos anos atrás, que todo mundo lançava aplicativo. Hoje tu não tem mais aquela demanda gigante de aplicativos que tinha antes. A gente tem ali um ou outro e tal, e diminuiu muito, né, o nosso consumo dos aplicativos. São apostas, né? E aí a IA, o pessoal aposta que vai ser a mesma coisa. Algumas soluções a gente vai realmente ver muita utilidade, né, no uso do dia a dia, e outras talvez vão começar a ser incorporadas e, enfim, vão sumindo aí, mas
A IA é uma coisa que as pessoas ainda não sabem muito bem ainda que ponto que ela vai chegar, né? Mas tem muita incentivo agora na área de IA também, seja incentivo FINEP, público, justamente para as empresas conseguirem testar e treinar, né, as suas próprias inteligências artificiais também aqui no Brasil, aí, com fomento público. Enfim, desenvolvendo a nossa tecnologia nacional também para isso. Perfeito. Tá bom, não sei se eu respondi tudo, claro, mas... respondeu sim, perfeito. Eu queria te agradecer pela presença e falar também que o FloripaCast está de portas abertas. Acho que é um assunto pertinente para a gente falar, né? Não só uma vez, mas para a gente sempre estar trazendo o que tem de novidade, para a gente estar se atualizando. E essa é a nossa função aqui, né? Prestar o serviço para a população. E eu queria te falar mais uma vez, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço aqui mais uma vez o convite de vocês, né? E a possibilidade de estar aqui conversando com todos vocês aqui que acompanham o podcast aqui da Câmara, né? Guilherme, muito obrigada. Tá bom, obrigado também, gente. Beijo, FloripaCast fica por aqui.